Pronto, gostaria de começar por cumprimentar todos os colegas e colegas aqui presentes e agradecer a vossa presença nesta sessão, que desejo que possa ser não apenas uma oportunidade para comunicar as nossas preocupações em relação à gestão da profissão de psicólogo, mas igualmente aqui um momento de troca de ideias e recolha de algumas preocupações sobre a formação e o exercício profissional. Então, é com muito orgulho e determinação que sou candidata aqui a Presidente da Delegação Regional Sul, da lista D, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, na equipa Elevar a Psicologia. Traz-me particularmente esta ideia de procurarmos reformar a Ordem dos Psicólogos, de modo a que todos os psicólogos e psicólogas, sem exceção, nela se venham a sentir representados e ter uma voz e participação ativa. O objetivo é todos estarem representados e todos terem voz na ordem que defendemos. Uma lista com um projeto concreto, sólido, para a ordem, em que assumimos frontalmente e de forma transparente o que defendemos. Ao longo da minha intervenção vou procurar sustentar algumas das opções com testemunhos reais de psicólogos, testemunhos estes que se calhar todos nós já ouvimos. Ainda ontem fui fazer uma sessão para pais, professores e psicólogos numa escola na Amadora, em que, pronto, é uma escola em que, uma intervenção prioritária e que estava cheio, um auditório fantástico e que estava cheio, que foi bom, mas lá veio outra vez a não terem psicólogos, ou os psicólogos não estarem a fazer aquilo que seria preciso. Portanto, foi muito falado e pronto, eu aproveitei para dizer também algo do nosso trabalho nesta lista. Portanto, ao longo desta intervenção vou tentar falar de alguns testemunhos reais sobre os diversos temas que procurámos recolher, ilustrando assim desta maneira a intenção de considerar a voz dos colegas como um importante referente às nossas opções de gestão. Pronto, um dos aspectos que mais pode condicionar o acolhimento dessa voz é facilitar a participação ativa dos colegas na ordem, é existir a proximidade geográfica, em conseguir estabelecer entre quem tem a responsabilidade da sua coordenação e os locais de trabalho e vida dos associados. Neste sentido, a nossa lista defende a descentralização, não é? E a representação dos profissionais da psicologia em todo o país. Vou ler aqui um depoimento de um colega que diz: sinto uma grande distância entre a ordem e os seus membros. A verdade é que sou membro efetivo porque sou obrigada a estar inscrita para poder trabalhar como psicóloga. Mas tirando isso, não sinto, nem nunca senti qualquer proximidade com a ordem. Não sinto apoio da parte da ordem e, francamente, não sinto quem nos represente. Portanto, existem muitos profissionais com quem temos falado e através desta recolha de depoimento que questionam a utilidade de estarem inscritos na ordem se não sentirem que os seus problemas são acolhidos e são apoiados na sua resolução. Muitos referem que o contacto com a ordem quase se é apenas no ato de pagamento das cotas, questionando desta forma a utilidade da obrigatoriedade da afiliação na ordem. Para alterar esta situação, a ordem tem que estar mais próxima dos profissionais e oferecer-lhes serviços que resolvam as suas necessidades, ser um ponto de encontro, de partilha e de formação recíproca. É neste sentido que a nossa intenção é criar novas delegações administrativas a Sul, em Faro e em Évora, de modo a permitir o acompanhamento e a dinamização sistemática dos objetivos da qualificação profissional nestas regiões. Outro testemunho têm muito espaço para melhorar e sinto
tem de passar por Lisboa. Portanto, esta ideia é que a ordem é Lisboa. O que torna o resto do país dependente desse local e as situações não são esclarecidas com a brevidade necessária. Outra aposta da nossa lista é identificar as necessidades, formação, recurso, junto dos técnicos, das técnicas de psicologia. Sabemos que a eficácia da formação profissional em psicologia implica garantir que a mesma assuma um conjunto de características que não temos observado na oferta até aqui realizada, e um dos aspectos mais críticos é dirigir a formação para os problemas concretos vividos pelos profissionais, como encontrando soluções a partir das experiências realizadas por outros colegas, de uma forma regular e sistemática, com algum follow-up e formação. Neste sentido, valorizaremos muito a organização de sessões baseadas na discussão sobre os projetos e as preocupações dos colegas, desejando assim quebrar o isolamento que muitos psicólogos sentem-se muito sozinhos, muito isolados, e promovendo desta forma o envolvimento ativo de todos e incrementando grupos de comunidades de aprendizagem profissional, de supervisão. Nos depoimentos que foram recolhidos também existe vários que dizem que sentem necessidade de mais apoio na supervisão ou intervisão, que sentem necessidade de mais workshops e supervisão clínica a um valor reduzido. E outro depoimento que diz: foi para mim surpreendente quando obtive conhecimento de que a Ordem não tinha serviço de supervisão. Penso que todos os psicólogos deveriam ter supervisão, uma vez que é essencial para a qualidade do serviço prestado aos clientes. A Ordem deveria ser o primeiro organismo ao qual os profissionais deveriam recorrer para conseguir ter sessões de supervisão. Defendo, pela sua importância, que este serviço deveria ser assegurado aos psicólogos. Ainda um outro depoimento que diz: reuniões, palestras gratuitas, em letras muito grandes, nas principais cidades, para nos juntarmos e falarmos sobre as dificuldades e como ultrapassá-las. É o objetivo desta lista abrir os espaços administrativos às propostas dos membros da Ordem. Esta é uma condição fundamental para reforçarmos o sentimento de pertença de todos à comunidade profissional, e para isso estimularemos a recolha de ideias sobre os procedimentos administrativos na gestão da profissão e procurando desta forma descentralizá-los. Outra área é a identificação de áreas de foco desprovidas de psicólogos, para a garantia dos serviços de psicologia a toda a população. É muito importante identificar as zonas de maior carência e procurar estimular o desenvolvimento de condições para os implementar nessas zonas. Outra aposta é reunir e divulgar a investigação em Portugal. O desafio do nosso trabalho consistirá na reunião e disseminação dos resultados de investigação realizados em Portugal nas diferentes áreas de intervenção profissional, acrescendo a esse serviço que já é disponibilizado pela Ordem através da EBER. Frequentemente, quando se realiza uma pesquisa num tema, conseguimos rapidamente obter informação sobre o que é feito fora do país e desconhecemos o que se faz cá dentro, muitas vezes por colegas próximos de nós. Esta seria uma forma de darmos visibilidade ao que é feito na psicologia em Portugal, criarmos um reconhecimento entre os pares e, porventura, fomentar a partilha e a publicação de muito trabalho que é feito cá. Com efeito, a investigação só faz sentido na medida em que é necessário ter respostas concretas para problemas que se geram na atividade profissional. Portanto, é fundamental aqui a estreita ligação entre o campo académico e profissional, é um dos fatores mais críticos ao desenvolvimento da psicologia. Temos também igualmente a intenção de se criar uma revista de divulgação científica, com revisão por pares e indexada, com o objetivo de poder vir a ter um fator de impacto. Esta revista e a promoção de projetos de investigação aplicada a partir de problemas detectados no seio da nossa prática será uma das formas de promoção da ligação entre o meio profissional, o meio académico e a pesquisa.
Outra das nossas intenções é proceder à articulação entre o Ministério da Justiça, da Saúde, da Educação e da Solidariedade Social, de forma a concertar-se a formação e investigação face às necessidades do papel do psicólogo no mercado de trabalho e nos diferentes setores. Bom, outro tema que também sentimos muito e que também vem ter muito connosco é a situação dos estágios e da dificuldade de encontrar estágios. A indução e a forma como é acompanhada estão relacionadas com a qualidade do desempenho ao longo da vida profissional. Neste sentido, os locais de estágio e o controle da qualidade do acompanhamento prestado são um fator de elevação da psicologia. Uma das questões com que por vezes nos temos deparado é a dificuldade por parte dos alunos que concluem a sua formação na área encontrarem lugares de estágio de forma a fazer adesão à ordem. Duas das pessoas que falaram connosco referiram inclusivamente que os remeteram para uma lista que estaria num site e que onde alguns dos locais e ou empresas listadas já nem existiam. Seria interessante estudar e agilizar este processo, não perdendo de vista os valores fundamentais da qualidade da formação, mas também não deixando sem resposta os candidatos. Neste sentido, pretendemos estimular a criação de bolsas de estágio e orientadores de qualidade e disponibilizá-la de modo atualizado aos alunos, celebrando protocolos com instituições para acolhimento de estágios profissionais e emprego. Para, deste modo, salvaguardar esta qualidade, é a nossa intenção promover a avaliação dos potenciais locais de estágio por colegas especialistas que tenham prática relevante nas áreas em questão, nos contextos da psicologia, clínica, saúde, educacional, forense e organizacional. Do nosso ponto de vista, os locais de estágio profissional devem ser previamente avaliados por um técnico da ordem que depois acompanhe o decorrer desse estágio até ao fim. Neste particular, deverá manter-se a exigência de que o orientador de estágio seja um membro efetivo da ordem, porque também temos sentido é que os às vezes são orientadores um bocadinho fantasmas, portanto que o orientador de estágio seja um membro efetivo da ordem, pelo menos há 5 anos. É igualmente relevante permitir que estes estágios sejam realizados sem remuneração se o estagiário assim aceitar, para que desta forma também não existam barreiras à obtenção da cédula profissional, a fim de conseguir mais facilmente também integrar no mercado de trabalho. E que esta orientação não deverá ter custos para o estagiário em questão, que é uma das questões que eles colocam bastante. Finalmente, e este eu acho que também é muito importante, pretendemos negociar com o Estado o apoio financeiro à realização de estágios profissionais em entidades públicas e reduzir para 2 pagamentos dos semestres de estágio, de 240 para 200. Um depoimento aqui em relação aos pagamentos é um absurdo. Todos os pagamentos que têm que ser efetuados na instituição, que é para realizar os estágios, quando muitas vezes ainda nem recebemos o único vencimento com a nossa profissão. Nós sabemos que muitos pais estão a pagar as cotas dos filhos, não é? Os filhos ainda não estão a receber e, portanto, se eles não estão a trabalhar é muito difícil. Portanto, e a redução de pagamentos de inscrição e cotas para estagiários. Outro fator importante é a disponibilização do tutor de estágio, sendo uma pessoa da estrutura administrativa da ordem, que seja a figura que acompanhe todo o processo. E também temos aqui alguns testemunhos que dizem que o processo de estágio para a ordem devia ser mais acessível e mais apoio da própria ordem para com os psicólogos recém-formados. Outro diz que nos estágios profissionais considero que a ordem devia ter a preocupação de falar com os estagiários e não apenas com o orientador da entidade receptora do estágio. Quando fiz o meu estágio profissional, o representante da ordem esteve na clínica onde realizei o estágio e não conheci sequer essa pessoa. Considero que, enquanto estagiária, fui completamente ignorada neste processo
E mais uma vez houve um distanciamento entre a ordem e um membro, neste caso estagiário. Como é que é suposto sentirmos apoiados e representados quando num processo que nos diz respeito somos postos à margem? Não confirmam diretamente connosco se estamos a ser devidamente apoiados pelo orientador. Como está a correr o estágio, ou se nos paga uma bolsa de estágio, ninguém se preocupa. A minha experiência foi positiva com a entidade, mas são muitos os casos que não acontecem. E esses também temos muitos testemunhos de pessoas que correu muito mal as orientações. Outra questão que julgamos importante é a intervenção ser contextualizada. O que é que isto quer dizer? A prática da psicologia deve-se orientar cada vez mais para a intervenção em contexto, nos contextos, nas realidades, junto aos locais onde é a vida das pessoas ou às organizações que recorrem aos serviços de psicologia, evitando, neste modo, limitar-se apenas a uma prática de aconselhamento em gabinete e consultório. Assim, pretendemos ainda desenvolver as condições para uma intervenção contextualizada do psicólogo nas escolas, nos municípios, nos serviços de saúde, justiça, empresas, serviços prisionais e muitos outros. Um outro testemunho. Uma lacuna é a aprendizagem sobre o funcionamento em rede, articular com outros serviços e aprender algumas especificidades sobre a relação com diversos sistemas, articulações com escolas, serviços com poder de comunicação, como jornais, juntas, câmaras, instituições diversas. Outro objetivo é a criação das testotescas. Eu nunca consigo. Disponibilizar, já ia dizer outra, mas já. Disponibilizar baterias e testes psicológicos originais. Presentemente, apesar de todos defendermos a autonomia técnica e científica dos psicólogos, existe um conjunto de obstáculos a esta autonomia. Um deles é a indisponibilidade ou a inacessibilidade, pelo seu elevado custo, de materiais de avaliação psicológica. Quantas vezes terão sido os psicólogos confrontados com a difícil escolha de adquirir uma prova dispendiosa que consideram mais adequada, mas que será utilizada um número reduzido de vezes? Ou quantas vezes os psicólogos tiveram que optar por uma segunda ou terceira escolha menos adequada por não disporem de dinheiro para adquirir os instrumentos que desejavam? A criação de testotecas nas delegações regionais existentes, como Lisboa, Coimbra, Funchal e Ponta Delgada, bem como nas delegações administrativas, Faro, Évora, Covilhã, Vila Real, Bragança, Braga e Terceira, que queremos implementar, é uma das medidas que os psicólogos mais sugerem à sua ordem. O seu objetivo é o de desbloquear os dilemas descritos acima e disponibilizar aos psicólogos recursos e instrumentos necessários para um melhor exercício profissional. Assim, passaremos a disponibilizar nas delegações um conjunto de instrumentos de avaliação psicológica que poderão ser requisitados, garantindo também a apropriada formação para a sua aplicação. Portanto, há vários testemunhos que dizem que a avaliação psicológica devia ser facultada dos testes psicológicos, ou pelo menos torná-los mais acessíveis, acesso e disponibilização de instrumentos de avaliação, ou parcerias e descontos na aquisição de testes e instrumentos psicológicos. Portanto, esses testemunhos são variados. Portanto, as propostas que realizamos são algumas difíceis, mas claramente vantajosas em relação à situação atual de centralização, de descuido com os estágios e formação, o afastamento em relação aos problemas dos psicólogos, a ignorância em relação às vantagens de envolver como parceiros, os vários interlocutores públicos e privados privilegiados,
mas são as propostas que é urgente implementar com a participação de todos, sem exceção. Agradeço a vossa vinda e, naturalmente, o voto na vossa confiança. Obrigada.